Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira e última aula dessa série de 3 aulas gratuitas que disponibilizamos para você. Obrigado por estar nos acompanhando até agora. E hoje, como prometido, nós vamos falar aí sobre graxas, óleos, lubrificantes, peças e mão de obra, tá bem? Isso é muito importante, né? Porque a gente precisa saber dessas especificações aí, desses produtos, porque a gente precisa fazer a manutenção dos nossos equipamentos. Então, precisamos saber sobre lubrificantes, né, de qualidade, sobre peças de qualidade e também sobre valores de mão de obra, ok? Então, nós vamos começar falando sobre graxas. Nós temos vários tipos de graxas, né? E a gente, nessas colheitadeiras saca-palha, a gente precisa aí de graxas basicamente de rolamentos e graxas de mancais. Onde usamos graxas de mancais? Nos acoplamentos ali do alimentador, né, do cilindro, onde você acopla o alimentador à máquina, né? Em alguns outros pontos da máquina também é interessante usar um tipo de graxa aí para mancal. E como eu sei, como eu identifico uma graxa de qualidade, né? A gente sabe que as graxas elas são compostas aí basicamente, né, pelo óleo base, de 70% a 90% numa graxa é composta por óleo base, e depois a gente tem os espessantes e os aditivos, tá certo? A gente precisa escolher espessantes de qualidade e também aditivos, graxas que contenham aditivos de qualidade para uma melhor performance, uma melhor lubrificação no rolamento. A gente fala em rolamento porque nessas máquinas aí a gente precisa, como eu falei, uma graxa para rolamento. E como eu faço a escolha dessa graxa? Eu trouxe aqui alguns exemplos de graxas que a gente utiliza, tá certo? Esse exemplo aqui, a graxa que tem o espessante poliureia, é uma graxa muito utilizada e é uma graxa de alta qualidade. É uma graxa um pouco mais cara, mas ela tem aí a gente tem boas experiências com ela. Principalmente com a da John Deere, né, que é a graxa poliureia, a graxa original, que vem num refil, assim como esse, né? Tem uma coloração verde escura, né, a da John Deere, a original. Essa aqui você pode observar que ela é um pouco mais clara. E essa aqui, da GBR, nós estamos fazendo alguns testes para ver se ela realmente é uma graxa como a da John Deere, tá bom? A princípio, ela tem as mesmas especificações, ela tem os mesmos espessantes, os mesmos aditivos, e é para ser uma graxa bem interessante, bem bacana para usar nos rolamentos, certo? Aqui também eu trouxe a graxa azul. Certamente você já ouviu falar dessa graxa azul, que é uma graxa também especial para rolamentos. Essa aqui também tem uma consistência como aquela outra, NLGI 2, que é uma consistência média, uma maciez média, né? A consistência da graxa, quanto menor o número, mais fluida é a graxa, quanto maior o número, mais dura é a graxa. Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos sobre graxas, mas é interessante que você pesquise, que você procure, porque é interessante saber, né, as características de uma graxa, e para a gente daqui a pouco estar buscando no mercado aí graxas cada vez melhores para que a gente consiga aumentar a vida útil dos rolamentos e dos componentes das colheitadeiras, tá bom? Então essa graxa azul aqui, vamos ler aqui o rótulo dela. Então essa graxa aqui, ela tem a base dela é de lítio, né? Aquela outra é de poliureia. Ela tem uma consistência 2, né, que é média, e a cor da graxa é azul. Essa cor ela se dá através de corantes, né? Então a cor da graxa ela não interessa muito, a não ser quando a graxa é branca ou a graxa é escura, né? Então isso tem a ver com a matéria-prima que se utiliza na graxa, quando ela é preta ou branca, né? Quando ela é preta, ela pode ser uma graxa grafitada ou uma graxa aí com sulfeto de molibdênio, né? Que é uma graxa que tem lubrificantes sólidos e que é melhor para mancais e para pinos, né? E não para rolamentos. Por que a graxa de molibdênio, a graxa grafitada, não é boa para rolamentos? Porque
conforme a alta rotação do rolamento, ela acaba ressecando dentro do rolamento, ela acaba secando e o rolamento vai pifar mais rápido do que tivesse uma graxa aí que não fosse de muita qualidade. Uma graxa de chassi, por exemplo, dentro de um rolamento, talvez ela duraria mais do que se tivesse uma graxa com lubrificante de grafite, né? Uma graxa grafitada, por exemplo, tá certo? Então, quais são as graxas que a gente recomenda? Primeiro, aquela graxa da John Deere, né? A graxa poliureia original da John Deere. Essa aqui da GBR Top, é uma graxa também. Estamos testando ela, mas a princípio, pelo que a gente já observou, é uma graxa muito boa. Já vem com refil. Para você utilizar esse refil, você precisa da engraxadeira que seja compatível com o refil, né? Tem aquela engraxadeira, aquela bomba da John Deere, né? Que você compra na John Deere, é o que a gente usa e ela é excelente, né? Recomendamos também essa graxa azul, é uma graxa muito boa também. E assim por diante. No mercado você encontra aí Petronas, você encontra a graxa Abardal também, que é uma graxa excelente, é uma graxa antiga que o pessoal utiliza e é uma graxa aí que pode, aí é uma graxa que tem um custo-benefício bom, porque ela não é muito cara e é uma graxa que atende, né, aquilo que a gente busca, que é uma lubrificação de qualidade e uma proteção dos componentes e dos rolamentos. Ok? Vamos falar então sobre os óleos. Óleos, pessoal. O óleo, né? Eu sempre recomendo que você use aquilo que está recomendado no manual do operador. Nas colheitadeiras saca-palha John Deere, o motor sempre é o 15W40. O óleo de transmissão 10W30, o óleo hidráulico nas mais antigas seria o 68, né? Mas sempre usar um 10W30. O 68 ele não é o mesmo 10W30, ele é um óleo inferior. Isso tem algumas normas, tem algumas medidas que se faz ali para saber a viscosidade, a qual temperatura esse óleo tem determinada proteção, que é interessante você pesquisar sobre isso também. Eu não vou me aprofundar no assunto, porque isso é um assunto mais para... que a gente pode falar em alguma outra oportunidade, né? Mas você precisa entender que o óleo 68, ele não vai proteger, principalmente o sistema hidráulico, que tem componentes que têm alta rotação e que aquecem bastante. O óleo 68 não vai proteger como um 10W30 de qualidade. Então, qual que é a recomendação, pessoal? Utilize sempre óleos de qualidade, boas marcas, né? Porque a consistência, a viscosidade do óleo, ela pode ser 15W40, 10W30, mas o que vai proteger também vai ser os aditivos que vão estar dentro desse óleo, né? O que vai estar no óleo, o aditivo que vai estar no óleo é que vai fazer a proteção do motor, do sistema de transmissão, do sistema hidráulico. Então, sempre utilize óleos de qualidade, utilize graxas de qualidade. É uma coisa que eu sempre falo, graxa, óleo não é caro. Caro é você usar alguma marca, né, que não tenha uma qualidade boa e você acabar tendo que fazer uma manutenção num hidro ou trocar um rolamento no meio da safra porque você usou uma graxa que não era especificada para aquele tipo de aplicação ou porque você usou um óleo de má qualidade e acabou dando algum problema, tá bem? Então, escolha boas marcas. A gente tem tantas marcas aí boas, excelentes no mercado. Então, não use, quando se trata de lubrificantes, não use graxa barata, não use óleo barato, use coisas de qualidade que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos falar sobre peças então? Peças, pessoal. Peças, nós temos aí as peças originais, né? As originais e as paralelas. As peças originais e as peças paralelas. Aonde que eu posso usar uma peça paralela? Se bem que a gente sabe que no mercado paralelo hoje
existem peças aí de bastante qualidade, né? Por exemplo, quando se fala em paralelo, muitas peças que se vendem aí, peças alternativas, elas são da mesma marca das peças que saem nas linhas de montagem, né? Então, existem alguns locais do equipamento que você pode usar peças de qualidade inferior. Por quê? Porque são peças aí que você vai conseguir trocar essas peças de maneira rápida e fácil, né? E tem lugares que é muito interessante que você use peças originais ou peças aí de primeira linha, tá bom? Então, falando, por exemplo, sobre rolamentos. O rolamento de cilindro, por exemplo, rolamento de batedor. Você não vai usar um rolamento aí de uma marca que você não conhece. Por quê? Porque imagina numa safra pifar um rolamento de um batedor, de um cilindro, e você ter que fazer toda a desmontagem e trocar esse rolamento. Porque os rolamentos desses sistemas eles não saem com tanta facilidade, né? Então você aí vai precisar de um tempo enorme para poder fazer a remoção dos rolamentos, né? Outra porque você vai, além de perder todo esse tempo, você pode perder outras peças. Você pode perder um eixo, pode perder aí um batedor, pode perder alguma polia, algum componente desses sistemas, tá certo? Então não vale a pena colocar um rolamento de segunda linha. Esses componentes de difícil acesso, sempre é interessante que você use componentes de primeira linha, tá bom? Vamos falar sobre as buchas de caixa de peneira. Eu havia falado na aula anterior, né, sobre os problemas aí, um dos problemas era a quebra das caixas de peneira. Então, acompanha comigo aqui um exemplo de bucha paralela e de bucha original. Eu tenho aqui duas buchas que é para ser o mesmo código, né? A mesma aplicação, que é a P4200, suspensão do bandejão e suspensão da caixa inferior de peneira, ok? Olha só a original. Olha o tamanho da original em comparação com a paralela, ela é menor, e olha a maciez do material. Olha só. A bucha original ela é macia, você consegue apertar ela aqui, ela trabalha na sua mão, enquanto a bucha paralela ela é dura. Se eu pegar aqui e dar uma marretada em cima dela, ela vai achatar, não vai voltar. E esse material aqui ela vai acabar trabalhando em cima do eixo, ela vai acabar, quando há o impacto ali das caixas de peneira, ela vai acabar afrouxando em cima do eixo, e ela vai acabar escapando, vai acabar criando folga e vai gerar impacto na caixa de peneira. Então, bucha de caixa de peneira, pessoal, eu particularmente ainda não achei no mercado paralelo buchas que cumprem aí a exigência que a gente precisa das caixas de peneira. Então, bucha, eu sempre coloco e peço para o cliente para que se coloque buchas originais. Tanto as revestidas, né, no caso da 1550, né, 175, as revestidas revestidas com ferro, enfim, que sejam originais, né? Tanto as de borracha, as só de borracha, quanto as revestidas com ferro. As peças de desgaste, por exemplo, essa placa de desgaste da máscara do alimentador. Nós pegamos já problemas aí em que essa peça ela era maior, uma peça paralela, ela tinha um diâmetro maior aqui e a máscara não trabalhava, o master não trabalhava, trancava, e o problema era justamente essa placa. Então tenham atenção aí quanto às marcas. Tem muita marca boa, muita marca excelente de peças paralelas, mas você tem que ter uma atenção especial, tá certo? Vedações. As vedações você tem que conferir o material, se ele é um material flexível, se é um material que vai vedar, né, ali onde ele vai ser aplicado. Tem que saber
tem que conferir, olhar, observar, analisar antes de fazer a compra, tá bom? E em último caso, em caso de dúvidas, né, escolha sempre colocar o material original, que você não vai se incomodar. Porque o mais caro não é o valor que você vai gastar nas peças, o mais caro é parar no meio da lavoura. E a gente fala isso porque a gente tem experiência não só na parte mecânica, né? Nós temos uma máquina, essa máquina aqui, por exemplo, é nossa. Nós prestamos também serviço de colhetes e essa máquina, ela precisa trabalhar. E a gente já teve experiências de ter que parar ela no meio da safra por coisas que poderiam ter sido evitadas. E isso gera mais transtorno, mais prejuízo do que se você tivesse comprado uma peça de boa qualidade. Beleza? Então, na parte de peças, a gente tem uma média aqui que se gasta, né, de peças em uma revisão. E aqui na nossa região, você pode gastar aí, em média, de 8 a 20 mil em peças, tá bem? Eu vou anotar aqui no quadro até para ficar mais claro que em peças, numa revisão, você vai gastar em média eu vou colocar aqui valores mais redondos, de 10 a 20 mil em peças. Isso é uma média das máquinas que estão mais ou menos, enfim. Agora, você pode, se você mantém sempre em dia a sua coletadeira, né, ou se você mantém sempre em dia a coletadeira do seu cliente, essas máquinas aí podem gastar 2, 3 mil de peças, 4, 8. Agora, se a máquina é uma máquina acabada, ela com certeza vai passar dos 20 mil. Se é uma máquina aí que faz tempo que não é feita uma manutenção, ela vai passar tranquilamente dos 20 mil, não tem nem o que ver. Porque se você for botar, por exemplo, só 2 virabrequins do saca-palha, na última cotação que a gente viu, esses virabrequins aí estão custando quase 5 mil cada um. Ou seja, 10 mil seriam só nos virabrequins do saca-palha. E aí você coloca outros componentes e chega facilmente a 20, 30, 40 mil, dependendo do estado da máquina, certo? Então, esses são os valores de peças, né? Os valores aí que a gente costuma trabalhar aqui na nossa região.